Deus do céu. E aí, gente? Nesses dias saiu o capítulo 380 de Kanojo Karishimasu. E bem, pelo título do vídeo e pelo também vocês devem esperar, né, o que aconteceu. Eu não aguento mais. Mas vamos pro vídeo. No capítulo 379, o anterior a este, obviamente, a Chizuru tinha dito que amava o Kazue, que sentia a mesma coisa por ele. Nossa, eu até fiz um post, né? E as pessoas surpreenderam que finalmente Kanojo Karishimasu tinha evoluído. Finalmente parecia que o que os tantos fãs queriam iriam acontecer. Não mesmo, infelizmente. Acho que pra quem conhece minimamente essa obra, né, sabe que o autor gosta de enrolar bastante. Mas bem, até pra mim, né, porque a obra já tá no quê? 40 volumes, então sabe bastante o que é enrolar, né? Já estamos no capítulo 380, eu não esperava que o autor também ia fazer isso. Mas ele sempre me surpreende, velho. Ele sempre me surpreende na arte de enrolar. Bom, vamos ao ponto. O que acontece? Depois dela dizer finalmente que sentia a mesma coisa que ele e finalmente parecia que eles iam começar uma relação, um namoro, o que ela fala? Obviamente ela rejeita ele. Nossa, uou, que legal, parabéns. Sendo bem sincero, eu nem sei mais como eu me surpreendo com essa obra. Eu leio essa obra desde o início, desde que ela começou a ser publicada, e sempre é a mesma coisa. É impressionante como o autor gosta de ficar enrolando os fãs. Ele nem é pelo problema, na minha opinião, de uma obra ser grande, porque não tem problema pra mim uma obra ser grande. Ou às vezes enrolar um pouco. Tem obras que fizeram isso e eu gosto bastante. Um exemplo é Nisekoi, mas desde que tenha sentido. Nisekoi tem sentido ter enrolado, pelo menos um pouco, já que o protagonista gostava de uma garota e foi surgindo outra que ele foi gostando durante a história. E no fim, ele decide com que ele quer ficar. Tem sentido. Mas Kanojo Karishimasu não tem sentido em enrolação. Não tem nenhum sentido. O protagonista, desde o início da história, é apaixonado pela Chizuru. Ele não gosta de nenhuma das outras garotas. Desde o início, ele é apaixonado por ela. E praticamente desde o início, ela já sente alguma coisa por ele. Então é puramente enrolação. A obra não sai do lugar. Para vocês terem uma ideia, esse arco do encontro entre o Kazue e a Chizuru, onde finalmente parecia que a obra ia ter sua evolução, esse encontro aí já tá durando meses, ó. Meses de duração e nada acontece. Pra finalmente, quando vai acontecer alguma coisa, acontece isso. E a desculpa a conversa. Qual é a desculpa? Com certeza tem uma excelente desculpa para ela não ter aceitado. Ou se tem uma desculpa. Vamos lá. Ela disse que gosta dele. Então, obviamente, isso não é uma boa desculpa. Então, qual foi o motivo que a grande Chizuru rejeitou o nosso herói, o nosso protagonista? Ela disse que não ia aceitar por causa do trabalho dela e do estilo de vida dela. Sim, eu não estou brincando. Meu Deus, cara. Não basta o protagonista ter ficado com essa cara de paspalho depois de ter sido rejeitado, ainda termina com a Chizuru olhando pra ele com cara de besta, como se realmente se importasse. Cara, é impressionante ver quanto essa obra irrita. Parece que o autor faz de brincadeira, de sacanagem, velho. Porque, tipo assim, vamos ser sinceros, eu fiz até um post, né, sobre essa obra. Tipo assim, eu não tenho nada contra o Kazue, eu não odeio ele. Tem muita gente que odeia esse personagem, esse protagonista, mas eu nunca odiei ele, porque, tipo, por mais que ele seja meu Deus do céu, um paspalho, cara, pelo menos ele é uma pessoa boa, tipo, ele ajuda todo mundo, ele é um bom neto, um bom filho, ele ajuda os amigos dele, ele ajuda a Chizuru, ele literalmente, a Chizuru, pra quem não sabe, é atriz, e a avó dela ia morrer. Ele conseguiu fazer com que ela atuasse em um filme e conseguisse apresentar para a avó dela antes de morrer.
Então, tipo assim, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa gentil. Então não tem sentido ele ficar se humilhando, velho, pra essa pessoa. Não tem sentido. E tipo assim, desde o início da história é apresentado, ele se vê até como um lixo. Ele tem até um quadro que apresenta isso, vários quadros na verdade. Mas ele sempre se vê como um merda, como um lixo, como uma porcaria. Mas eu nunca entendi o motivo disso. Porque, cara, vamos lá. Vamos comparar o Rudeus de Mushoku Tensei. Tem sentido o Rudeus de Mushoku Tensei enxergar alguma porcaria. Porque o cara ele já era o quê? Tinha mais de 40 anos de idade. Era um cara que não trabalhava, não estudava, um completo vagabundo. E pior, ficava em casa, que não foi ao funeral dos pais pra ficar se batendo esse nível de lixo. Então, tipo assim, é óbvio que faz sentido ele enxergar como um lixo total. Faz sentido. Só que o Kazuya, cara, não tem sentido nenhum. O cara tem o quê? 20 anos? E o cara estuda, é um universitário na universidade em Tóquio. O cara tem amigos, tem uma família que se importa com ele, tem dinheiro. Tipo, ele vai pra sociais, foi apresentado que ele vai pra sociais tranquilamente. No início da história apresentado que ele acabou de ter uma namorada. Ele até fica chorando, ai, ela terminou comigo por causa de um mês depois. Uou, nossa, cara, uau. Você é a primeira pessoa que isso acontece. Parabéns, bem-vindo ao mundo, viu? Isso acontece o tempo todo. Tem namoro que dura 1 hora. Fica se tratando como se fosse um pedaço de lixo. Uau, meu Deus, eu sou lixo porque eu não tenho. O grande motivo. Por que você é um lixo, Kazuya? Por quê? Você é um assassino? Você é um ladrão? Você é um mau filho, um mau neto? Por que você se acha um lixo? É porque eu não tenho uma namorada. Uou, cara. Nossa, você tem 20 anos e não tem uma namorada. Uau, nossa. Uou. Realmente, cara, você é um lixo por não ter, ai, meu Deus, uma namorada. Ai, meu Deus do céu. Esse cara, velho, isso me irrita nele. Mas como eu falei, pra mim, tipo assim, tanto faz ele. Porque pra mim ele é uma boa pessoa. Pelo menos o problema é ele ser esse trouxa. Trouxa, velho. O cara, velho, não tem sentido. Os fãs de Kanojo, que tentaram defender a obra depois desse capítulo, falaram que vocês têm que entender ele, porque ele é apaixonado na Chizuru, por isso que ele não vai pra outra. Irmão, desculpa, eu entendo, realmente ela é a garota principal, ele é apaixonado nela. Tranquilo, mano, de boa. Mas me diga, irmão, que ser humano, depois de ter sido tão humilhado, pisado, mano, o que fizeram esse cara de capacho nessa obra é brincadeira. Depois de tudo isso, ele continuar apaixonado nessa mina. Que ser humano faria isso? Ninguém, cara. O cara é o maior sangue de barata que eu já vi na minha vida. Trouxa. E na moral, velho, alguém, velho, por favor, velho, FBI, CIA, você que tá assistindo, alguém fala pra esse jegue que não tem só uma mulher no mundo. Pelo amor de Deus, mano, cara, por que esse cara fica se humilhando tanto por essa garota, mano? Mano, pelo amor de Deus, não tem um ser humano, ser vivo, que depois de ser humilhado tantas vezes por ex, pela Chizuru, pelas garotas, fica se humilhando tanto, velho. Pelo amor de Deus. Eu até diria aqui pra vocês que se ele levasse um soco, um tá bem dado na cara, ele aprenderia. Mas aí eu me lembro que ele tomou do melhor amigo dele, e mesmo assim parece que ele não aprendeu, né, velho? É mesmo, eu esqueci disso. Velho, não tem como. Porque, sabe o que? Porque é um desgraçado. Eu falo, mas ele era um desgraçado. Eu fui uma puta desse cara, velho. Um arrombado. Mano, é sério, velho. Eu sou muito idiota, velho, pra ficar me irritando com um Kanokari, mas não tem como não, velho. É um desgraçado esse cara. Um lazarento. Um filho do Maquinha, esse cara, velho. Um desgraçado. Não, velho. Eu até peço desculpa aqui, velho. Eu até peço desculpa pelo amor do Kazuya, velho. Porque realmente, eu tô errado aqui. Ela não tem culpa de ter dado a luz a um jegue desse não, um cachorro sarnento desse não, velho. Não tem culpa, velho. Como ela vai ter culpa se ela soubesse metade do que esse filho do Maquinha fez? Ela teria engolido ele de volta. É verdade.
É a pura realidade. Porque na moral, velho, na moral, pô, o cara é manipulado, manipulado pela ex, feito de trouxa pela Chizuru. A mina lá, velho, a Haruka, fica obrigando ele a ficar com ela, sendo que ele não quer. Eu acho isso meio imbecil, mas ok. E ele fica igual imbecil, igual vegetal, mano, ele fica igual vegetal, ele ia aceitar tudo. Mano, é um filho de uma quem, é um arrombado esse cara. Pelo amor de Deus. E o pior, esse corno se ferra, rejeitado, e eu me ferro junto. O pessoal chega lá no meu Twitter, porque você não dropou. Eu tenho... Gente, quem foi rejeitado aqui? Não fui eu, não. Quem é um corno, cachorro sarnento aqui? Não é eu. É esse filho de uma quinga aí, velho. Quem é o burro sem amor próprio aqui? Não é eu, não. É esse merda aí, velho. Não faz nem sentido. Porque segundo ele, se o objetivo da vida dele é arrumar uma namorada, ele tinha a Haruka, que era namorada, entre aspas, dele o tempo todo, que ama ele. E ele não quis ficar com ela, porque pra ficar atrás da Chizuru, o amor da vida dele. Bom, eu fiz um post da obra lá no Twitter falando sobre o capítulo, né? E o pior, eu ainda tomei de morador. Eu fui pisado. Me humilharam lá. Porque eu continuo lendo essa obra. Quer dizer, o cara erra e quem toma é eu, velho. Ai, cara. Essa obra me surpreende. E tipo assim, sobre a Chizuru. Eu também não odeio ela. Eu também não gosto, sendo bem sincero. Eu prefiro muito mais as outras garotas da história que ela, sendo bem sincero. Eu não concordo com a forma dela agir. Eu acho que ela muitas vezes na história é até pior que o próprio protagonista. E isso é surpreendente. Mas tipo assim, como eu já falei, na minha opinião, o maior problema é como o protagonista ele não reage a nada. As pessoas pisam, humilham ele, tratam como se ele fosse um merda. E pra ele sempre é o errado, ele sempre é o lixo. E é isso. Legal, tudo bem. Então tipo assim, eu vi umas pessoas dizendo que provavelmente isso seja uma simbologia, e que depois desse capítulo a Chizuru vai aceitar o amor dele. Cara, pode ser. Talvez. Pode ser que aconteça, realmente, provavelmente, né? Afinal, é um romance e mesmo que eles vão terminar juntos, eu acho, né? No fim da história. Mas, cara, gente, vocês têm que entender. São 40 volumes de nada. Nada. E é isso. De pura enrolação. Eu disse que eu não tenho nada contra o protagonista, né? Na verdade eu tenho. Pra mim a única coisa que eu tenho raiva desse protagonista é dele ficar assim, dele ficar romantizando sendo corno. Isso desde o início da história, meu Deus do céu. Mano, qual é a tara desse cara ficar imaginando a namorada dele sendo lanchada, velho, por outro cara? Qual é a tara desse cara? Não dá pra entender, mano. Bom, eu que sou errado, né, de ficar tentando entender o fetiche dos outros. Mas bem, sendo bem sincero, eu só vou continuar lendo essa obra porque, como eu já disse, né, as pessoas foram encher meu saco lá no Twitter, bom, de maneira eles são certos. Eu não devia ter continuado essa obra, mas como eu já falei, já tô no capítulo 380. A obra provavelmente já está arrumando pro seu final. E dropar agora é meio, né? É meio complicado, né, velho? Depois de 380 capítulos, 40 volumes, eu dropar agora. Então, tipo assim, eu vou terminar com a Kanojo Kareshimatsu. Sendo bem sincero, eu não odeio essa obra, eu só acho ela qualquer coisa, entendeu? Pra mim tem obras do gênero Harem, que é uma gênero favorita, muito melhores que a Kanojo Kareshimatsu. Muito melhores mesmo. Então, tipo assim, sendo bem sincero, eu vou terminar só porque sim, basicamente. É isso,
Vai tomar no cu, Kazuya. Eu quase me esqueci disso, né? Quase me esqueci de falar isso pra ele. Você irrita. Você é um... Ai, cara. Bom, é isso. Sigam lá no Twitter. Se vocês querem mais vídeos como esse, se vocês gostaram. Deixa o like, comentem, falem o que vocês acharam. Porque, cara, ler 40 volumes de Kanokari realmente tira a sanidade da pessoa. É isso. Até a próxima conversa.